André Coutinho, passando aqui os resultados desta primeira rodada. Ontem, Cuiabá 2, Juventude 2, com a demissão do Alberto Valentim, né, que vinha invicto no comando do Cuiabá, foi campeão estadual e foi mandado embora do Cuiabá, depois desse empate 2-2. E com empate, ou seja, continua invicto. Exatamente, não perdeu. O Bahia venceu o Santos 3-0 em Pituaçu, os 3 gols marcados no início do segundo tempo. O São Paulo ficou no 0-0 com o Fluminense. Você ressaltou aí, Atlético Mineiro no Mineirão perdeu para o Fortaleza por 2-1 de virada. O Flamengo hoje venceu o Palmeiras 1-0. Ceará 3, Grêmio 2 no Castelão. O Corinthians perdeu há pouco para o Atlético Goianiense 1-0. O Bragantino venceu a Chapecoense 3-0 e o Atlético Paranaense bateu o América Mineiro por 1-0 com gol no finzinho. Internacional e Sport começaram a se enfrentar e a gente vai atualizar o placar, continua 0-0. Do jeito que estamos agora, Coutinho, o Bragantino lidera o campeonato, depois o Bahia e Ceará e Fortaleza, os 4 primeiros. Depois Nordeste vem com uma força, hein? Atlético legal, Paranaense, né? Exatamente, o Atlético Paranaense em quinto com 3 pontos, Flamengo também com 3 e o Atlético Goianiense também com 3. Eu acho que a única afirmação que a gente pode cravar é que o Flamengo continua como o principal favorito ao tricampeonato, né? Que é bicampeão e tem o melhor elenco do país, isso não dá para discutir. Não, e é bem à frente dos demais, né? O Flamengo, qualquer torneio, qualquer competição, ainda mais campeonato por pontos corridos, o Flamengo é o favorito. E hoje não fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, hein? Não, o Palmeiras jogou até mais do que o Flamengo. Acompanhei aqui na Band News FM. O Palmeiras teve a chance no primeiro tempo de sair à frente do Flamengo. Sim. Né? Aliás, hoje em dia, ver Palmeiras e Flamengo, para quem gosta de futebol, é um prazer, né? 2 times que jogam, que propõem o jogo, que vão pra frente, né? E o Palmeiras, se eu não me engano, Arthur, é a 4ª derrota consecutiva do Palmeiras contra o Flamengo. Os 2 principais times. Eu fiz a reportagem durante a transmissão, acho que é o 8º jogo em que os 2 times se enfrentam e são 4 derrotas e 4 empates. E desde 2017 o Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo. Não consegue ganhar do Flamengo, né? Um jejum duelo ali. É um jejum grande, não quer dizer que não pode com o Flamengo. Não é assim. Não é assim. Recentemente entre os dois, tanto é que tem o oposto, né? O Flamengo não ganha do São Paulo já há um bom tempo, os últimos 4 duelos perdeu os 4, e o São Paulo só foi conquistar um título agora do Paulista, de resto o Flamengo empilhou um título atrás do outro, então isso não quer dizer muita coisa. E essa primeira rodada, você tem toda a razão, Arthur. Eu vou um pouquinho além. O óbvio o Flamengo vai brigar, é um dos favoritos, se não o favorito ao título, e mostrando que o Bragantino vai chegar. A gente já tinha uma expectativa muito grande para o Bragantino na temporada passada, criou-se essa expectativa também no Campeonato Paulista, no qual o Bragantino fez a 2ª melhor campanha. Aliás, o Bragantino fez a melhor campanha na temporada passada, fez a 2ª melhor campanha nessa temporada, no Campeonato Estadual. E aí o Bragantino tem dificuldade na hora do mata-mata, na hora de enfrentar um clube mais tradicional, mas não é o caso do Campeonato Paulista. O Bragantino terminou com um dos grandes times da temporada passada, que já foi nesse ano, né? O Campeonato Brasileiro terminou só em março desse ano, e o Bragantino estava jogando muita bola. Ele foi perder em 2021 só para o Internacional, num jogo bem controverso. Então era um time que já vinha com potencial e que a gente já imagina com potencial e já estreia de cara metendo 3-0 na Chapecoense fora de casa. Então é um time que pode dar trabalho na parte de cima da tabela. Então é o Flamengo se mostrando como o favorito, mais uma vez, ou no mínimo um dos favoritos. E eu queria ressaltar mais uma vez, a grata surpresa é muito cedo, é uma primeira rodada, mas Fortaleza e Ceará vencendo times postulantes ao título, e uma vitória do Bahia por 3-0 sobre o Santos, né? E a gente tomara realmente que o futebol do Nordeste seja protagonista. Isso é bacana, é um lugar que uma região do país que tem torcidas fanáticas, é uma região importantíssima e que faz tempo que no cenário nacional a gente não tem um time protagonista. Tomara que tenha nessa temporada algum time do Nordeste sendo protagonista, que dure aí Bahia, Ceará, Fortaleza, na parte de cima da tabela. O Corinthians, você acha e considera que possa ir
por exemplo, conseguir uma classificação para Libertadores. Como é que você vê o Corinthians dentro desse campeonato, diante dessa expectativa dos favoritos, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, Fluminense, São Paulo. Em que patamar está o Corinthians nessa disputa, Coutinho? Pra Nesse mim, momento. hoje, meio de tabela. O Corinthians pode flutuar um pouquinho para cima, mas pode flutuar perigosamente para baixo. E, de novo, não é por Silvinho... E tem sido assim nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Não é por resultado, não é por nada. É pela qualidade do elenco. Um elenco que foi mal montado. É um elenco de jogadores que foram bons, que foram importantes. Você tá aqui só dois, Fábio Santos e Jô, e que hoje não merecem investir. Não merece, não. É um termo ruim. Mas não tem futebol para vestir a camisa de um clube grande como é o Corinthians. Talvez para compor elenco. E aí é muito pouco. Né? É só você ver o time titular do Corinthians hoje, você olha para o banco de reservas, o que pode fazer o Silvinho. Olha quem entrou hoje. Entrou o Arauz, entrou até bem, depois o Cantillo, entrou no final o Jô, e já tinha entrado o Adson. Então, veja, quando entrou algum desses quatro, o corintiano falou assim, agora vai mudar tudo. Entrou o Jô, nenhum dos quatro, né? Convenhamos, nenhum dos quatro. Então é muito difícil quando você tem um elenco com essa qualidade. Agora, é o Corinthians, é um time que se supera, então é um time que pode, de repente, oscilar um pouquinho para cima do meio da tabela, e se essa oscilação chegar na reta final, ele pode beliscar ali uma vaga numa pré-Libertadores. Hoje, não dá para acreditar nisso não, viu, Arthur? E a torcida faz falta no caso do Corinthians. Assim, todos os muito clubes, né? Todos os clubes, mas eu acho que o Corinthians, a torcida, de fato, é um 12º jogador ali. Muito bem lembrado, né? Quantos times do Corinthians, historicamente, que não era aquela maravilha e que a torcida acabou empurrando e levando. Então faz muita falta. Tem alguns clubes do futebol brasileiro que sentem muito mais a falta da torcida em tempos de pandemia, e o Corinthians, sem dúvida alguma, é um deles.